E se eu te dissesse que um elemento natural, muitas vezes encontrado na água potável, poderia estar alterando silenciosamente as próprias células que transportam oxigênio pelo seu corpo? Olá, eu sou a tia Sandra e hoje eu vou te levar pelo caminho do conhecimento. Nós vamos mergulhar fundo na literatura científica para entender um negócio chamado hematotoxicidade do arsênio. Parece complicado, né? Mas em outras palavras, a gente vai descobrir como esse elemento que está por aí na natureza pode danificar o nosso sangue em um nível celular. Para a gente começar, é super importante entender que o arsênio não é um vilão que apareceu ontem. Ele é um problema de saúde pública, há séculos. Mas o que a ciência moderna tem descoberto sobre os efeitos dele, aqueles efeitos mais sutis e profundos no nosso sangue, isso é realmente revelador. O interesse científico nesse tema, olha, cresceu demais. Se você observar o gráfico, vai ver um pico de publicações ali entre 2010 e 2020. E isso não é por acaso, viu? Esse aumento todo reflete uma conscientização global cada vez maior sobre a contaminação da água subterrânea em vários lugares do mundo. E isso, claro, impulsionou um esforço gigantesco para entender os mecanismos exatos de como o arsênio causa doenças. E o motivo de tanto estudo é claríssimo. A gente não está falando de um número abstrato no papel. A gente está falando de populações inteiras em risco. Milhões de pessoas sofrendo com doenças crônicas que vão desde lesões de pele até câncer. Tudo por causa de um contaminante invisível na água. É por isso que entender como ele age é tão, mas tão crucial para a saúde pública. Ok, então, agora vamos seguir o rastro do arsênio passo a passo, desde o momento em que ele entra no nosso corpo até a hora que ele começa a fazer o estrago. E o primeiro passo, claro, é a absorção. Nesse diagrama, a gente consegue ver a esperteza molecular do arsênio. Pensa nesses transportadores como se fossem as portinhas de entrada das nossas células. O arsênio, nesse cenário, é tipo um ladrão inteligente que descobriu como usar as chaves que já existem. A forma dele, chamada arsenato, o ASV, se parece muito com fosfato, então ele usa as portas de fosfato para entrar. Já a outra forma, o arsenito, ou AS3, pega uma carona nas portas de glicose. É, literalmente, uma invasão disfarçada. Uma vez que ele está dentro do corpo, o arsênio vai direto para o fígado, que é o nosso grande centro de desintoxicação. Lá, o fígado tenta neutralizar o danado através de um processo chamado metilação. É como se ele colocasse uma etiqueta química na molécula para marcar ela para a eliminação. O problema é que, no caso do arsênio, esse processo pode, de forma paradoxal, criar compostos intermediários que são ainda mais reativos e perigosos que a forma original. É uma baita reviravolta irônica nos nossos próprios sistemas de defesa. E aí, depois que o arsênio passa pelo fígado, ele e seus metabólitos, agora mais tóxicos ainda, são liberados na corrente sanguínea. E é aqui que eles estão prontos para lançar o ataque principal. É aqui que a gente vê o verdadeiro preço de sangue. Se você observar essa imagem, nossa, ela resume a devastação de uma forma brilhante. É um ataque em múltiplas frentes. O arsênio não só reduz a contagem de células, mas também prejudica a produção de hemoglobina, deforma os glóbulos vermelhos e ainda causa hemólise, que é quando ele literalmente faz as células do sangue explodirem. Então, o ponto crucial aqui é que o ataque é duplo. Nos glóbulos vermelhos, ele causa danos físicos que levam à anemia, o que deixa a gente com aquela sensação de cansaço, de fraqueza. E nos glóbulos brancos, o ataque compromete o nosso sistema imunológico, nos deixando vulneráveis a todo tipo de infecção. O arsênio nos ataca por dentro e por fora. Mas como é que uma única molécula consegue causar tantos danos diferentes? A resposta está nos seus truques bioquímicos. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Um dos mecanismos principais se chama arsenólise. Lembra que eu falei que o arsenato imita o fosfato? Bom, o fosfato é essencial para produzir ATP. E o que é o ATP? Pensa nele como a bateria que alimenta as nossas células. O arsenato entra no lugar do fosfato, só que o produto que ele forma é instável. Resultado, a célula não consegue gerar ATP. Ela fica sem energia. Para um glóbulo vermelho que precisa ser super flexível para se exprimir nos capilares fininhos, essa perda de energia é uma sentença de morte. Ele fica frágil, quebradiço. Já o arsenito, que é a outra forma, usa uma tática diferente. Ele tem uma afinidade gigantesca por uma coisa chamada grupos sulfidrila. Esses grupos são como se fossem os parafusos e as porcas que mantêm as nossas proteínas, como a hemoglobina, no formato certinho para funcionar. Ao se ligar a eles, como se fossem algemas, o arsenito basicamente desmonta a máquina, tornando-a inútil para transportar oxigênio. E essa sequência aqui ilustra de forma brilhante o resultado físico de todo esse dano.
É uma demonstração visual impressionante de como a disfunção lá na molécula se manifesta numa deformidade física. A célula, que antes era uma maravilha da engenharia biológica, se transforma, fica rígida e, no fim, acaba sendo destruída, o que culmina na anemia. Diante de uma ameaça tão poderosa, é natural a gente se perguntar, tá, e aí, tem algo que possamos fazer? Felizmente, a ciência não é de recuar diante de um desafio. Vamos explorar algumas das respostas mais promissoras que os pesquisadores estão investigando. A literatura científica descreve algumas categorias de agentes protetores. Temos os agentes chelantes, pensa neles como se fossem garras moleculares que agarram o arsênio e o arrastam para fora do corpo. Os antioxidantes, como vitaminas, agem como os bombeiros do nosso corpo, apagando os incêndios do estresse oxidativo que o arsênio causa. E, claro, a fitoterapia, com extratos de plantas que mostram um potencial enorme. Aqui a gente vê alguns exemplos. Estudos mostram que compostos como a quercetina, o ácido ascórbico, a famosa vitamina C e até a microalga espirulina apresentaram resultados positivos em modelos experimentais. É importante ressaltar que esses resultados são de laboratório e não se traduzem diretamente em tratamentos para humanos, mas eles nos dão pistas muito valiosas e abrem novos caminhos para a pesquisa. É um vislumbre do que pode ser possível no futuro. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Como a complexa interação entre um elemento natural e a nossa biologia celular revela a fragilidade e, ao mesmo tempo, a resiliência dos nossos sistemas de defesa. Se você achou essa jornada pelo mundo da toxicologia tão fascinante quanto eu, por favor, curta, comente e compartilhe. Vamos espalhar o conhecimento juntos. Até a nossa próxima exploração científica.